Irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer aos irmãos, por me receber e receber a minha família. Somos gratos ao pastor, a toda a igreja, Estamos juntos aqui para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que tem cuidado da nossa vida, é Ele que tem estado à frente das nossas batalhas, e é Ele que tem nos dado força e poder e autoridade para falar no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, que está no livro de Lucas, no seu capítulo 9, a partir do versículo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Glórias a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, Vamos orar a Deus, porque sem o Espírito Santo, é impossível, falarmos algo e fazermos algo em prol do reino de Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor. O privilégio de podermos louvar a Ti com gratidão, com alegria em nosso coração. Deus, e podermos desfrutar da Tua tão grande, Senhor, palavra. Nós agradecemos a Ti por tudo, Pai. Seja conosco, porque sem o Teu Espírito jamais, Senhor, nós podemos fazer alguma coisa. Seja conosco, nos abençoe. Na Tua palavra, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema dessa mensagem é o privilégio daqueles que caminham com Jesus. Andar com Jesus, irmãos, é um privilégio transformador e oferece uma comunhão, uma intimidade com o próprio Senhor Jesus. E tendo esta comunhão, essa intimidade com Cristo, a sua graça, ela nos basta. É a sua graça salvadora. E quando nós determinamos a caminhar com Ele, que nós alcançamos. O privilégio, irmãos, para nós, significa que nós temos uma vantagem com Jesus Cristo. Com Jesus, na nossa caminhada, nós estamos sempre um passo à frente. E nós temos pressa de chegar. Chegar aonde, irmãos? Chegar no reino eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O privilégio de caminhar, a palavra caminhar, ela significa trilhar uma jornada. E toda jornada, ela tem um início e tem um fim. E nessa jornada, irmãos, alguns de nós podem se retroceder. Podem olhar para trás
podem olhar para o lado, até mesmo não conseguir mais caminhar. Mas nós temos que saber que essa caminhada, ela se inicia com Jesus. Quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, inicia-se essa caminhada, essa jornada rumo à eternidade de Deus. E ela tem um fim. E o nosso objetivo nessa caminhada, irmãos, é olhar sempre para frente. É deixar o passado, é deixar aquilo que trouxe a você uma tristeza, que às vezes te despertou para não caminhar. Essa caminhada, ela precisa estar firmada no Senhor Jesus, porque o final dessa caminhada, irmãos, é a eternidade, é a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, o que é Jesus para nós, né? Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo que nós precisamos na nossa vida. Ele é o Messias, Ele é o Yeshua, o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que nos dá o fôlego de vida. Se aqui nós estamos nessa noite, foi porque a mão poderosa de Deus esteve sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque tantas pessoas, nesse dia, nem dos seus leitos de cama, não puderam se colocar de pé. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade, louvado seja o teu santo nome, de estarmos mais um dia de pé para poder louvar, glorificar e agradecer Ele por tudo que nós vivemos e temos vivido até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que intercede por nós diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus maravilhoso. Jesus é o verbo, né, que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, ele disse assim: eu e o Pai somos um, louvado seja o nome do Senhor. Então ele é Deus. Ele é o único que nos dá direito à salvação eterna. E andar com Jesus requer, irmãos, uma renúncia da nossa parte. Nós precisamos renunciar o nosso pecado, né? Porque renunciar ao pecado é uma decisão consciente e um ato de amor ao Deus Todo-Poderoso, que envolve rejeitar algumas atitudes, vícios, desejos que te afastam da presença de Deus. Nós precisamos também renunciar ao nosso próprio ego. O próprio ego aqui é renunciar, né? O nosso orgulho. Às vezes nós somos tão egoístas, não é isso? Nós precisamos de deixar, irmãos, de ser o centro das atenções. E precisamos viver a centralidade de Cristo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo em nossa vida pertence a Ele. Nós precisamos viver no centro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E também nós precisamos andar com fé, né? Exige de nós fé, confiança em Cristo Jesus. O pastor, ele pregou aqui no domingo, né, sobre a fé, né? Não é fácil viver uma fé. Não é fácil crer no impossível, né? Como diz o pastor, no sobrenatural. Mas quando nós caminhamos com Jesus, Ele nos leva a conhecer o sobrenatural. Ele nos leva a conhecer aquilo que os nossos olhos não podem enxergar. Mas Ele nos leva a viver pela fé. Louvado seja o teu santo nome. E nós precisamos também exercitar a nossa prática da caridade, ser generoso,
né? A fé para nós é o quê, irmãos? É um testemunho de amor a Deus e ao próximo. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas nós também precisamos amar ao próximo. Quando nós falamos de comunhão, né? Nós falamos de comunhão com Deus, mas também falamos de comunhão com o próximo. Nós precisamos estar juntos, porque essa caminhada, irmãos, que leva para a eternidade, ela não é uma caminhada sozinha. O próximo, aquele que está ao nosso lado, né? É aquele que tem orado por você, é aquele que tem ajudado, jejuado, para que você possa permanecer nesse caminho. Porque às vezes no caminho de Deus, né, muitas coisas tiram a atenção das pessoas para os prazeres dessa vida e levam ao homem, às vezes, a esquecer realmente daquilo que é o propósito de Deus, que é caminhar ao lado de Jesus, que é seguir com Ele para a eternidade. Então, é o testemunho de amor, né, pessoas, né, que estão ao nosso lado, louvado seja o nome do Senhor. Você hoje já saudou o seu irmão que está ao seu lado? Você já disse para ele que você é especial para Jesus? Então sauda ele, meu irmão. Fala para ele, ó, você é muito especial para Jesus. Você é muito especial para mim. Louvado seja o nome do Senhor. É você que me fortalece na caminhada. Obrigado pelas orações, né, por tudo que você tem feito pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e entrando então aqui no capítulo 9, né, nós vamos fazer uma exposiçãozinha aqui, rápida, né, do capítulo 9 inteiro, para a gente possa entender realmente aqui, né, essa mensagem dessa noite. Então, do versículo 1 ao versículo 6, né, Jesus ele envia os 12 discípulos a pregar o evangelho do reino. Então, Marcos 16, né, do capítulo 16, versículo 15 ao 18, vai dizer assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro privilégio, irmãos, de andarmos com Cristo é podermos vivermos esse evangelho na nossa vida. Os 12 foram enviados a pregar o evangelho. E a palavra de Deus fala que eles foram enviados por Jesus. E Jesus deu a eles poder e autoridade para falar no teu santo nome. Deu poder a eles para expulsar demônios, curar enfermidades. Essa é a ação do Espírito Santo sobre você, irmão, sobre a minha vida. É essa a experiência que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Nós precisamos alcançar, né, esse poder de Deus, né, para que nós possamos realizar aquilo que é o propósito de Deus, que é o ide e pregai e anunciai, né, o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que é o Espírito Santo que nos capacita. Quando você se sentir derrotado, incapaz, lembre-se que o Espírito Santo de Deus foi que realizou tudo na vida daqueles homens e pode realizar também na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode te dar condição, ele pode te capacitar para poder falar de Jesus, para que você possa levar, como diz a Bíblia, a preciosa semente. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 10 ao versículo 7, nós vamos ver aqui o segundo privilégio, né, que é testemunhar a experiência. Quantas experiências, né, nós já vivemos com Cristo, né? Se podemos aqui contar alguma experiência, nós vamos ficar aí a noite inteira, né? Quanto Deus tem feito, né, pela sua vida. Não é isso? E a palavra fala que relata que os 12 discípulos, eles voltam e começam ali a testemunhar da experiência que eles viveram, né?
várias experiências. Quantas experiências o Senhor já nos proporcionou nessa vida, irmãos? Saúde. Quantas vezes nós ficamos enfermos? Quantas vezes nós ficamos desempregados? Não é isso? Quantas vezes, nós passamos por situações que achávamos que era impossível. Mas quando nós olhamos para aquele que caminha ao nosso lado, nós vemos que tudo é possível, louvado seja o nome do Senhor. Com Jesus, irmãos, tudo é possível. E as experiências, elas são gravadas em nossos corações. Mas existe um momento que a nossa carne, o nosso eu, ele é miserável. Quando vem a primeira situação, nós esquecemos de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós começamos a adagar, a acusar, a falar mal, e esquecemos que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, que é Ele que nos dá a condição de vida. E seja qual for a situação, irmãos, quando nós colocamos diante do Deus Todo-Poderoso, é Ele que batalha pela nossa vida. É Ele que luta, é Ele que vai à frente, louvado seja o nome do Senhor. Aqui os discípulos não estavam sozinhos, Jesus estava à frente, todo o tempo, ensinando, ministrando, pregando sobre o reino dos céus. E nesse versículo também fala da primeira multiplicação dos pães. A palavra relata que era 5 pães e 2 peixes, que alimentaram em cerca mais ou menos de 5.000 homens, 5.000 pessoas. Todos ficaram satisfeitos. Irmãos, então Jesus é aquele que multiplica tudo em nossa vida. Tudo que nós precisamos está no controle dEle, está nas mãos dEle, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, mas o recurso, irmãos, a providência vem de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade, a preocupação, às vezes leva você a se afastar de Deus. Mas quando você confia realmente em Deus, e descansa nele, nós temos a certeza que a providência vem da parte dele, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Salmos 37, versículo 25, diz assim, o salmista: nunca vi um justo mendigar o pão. Então todas as coisas estão no domínio dele, estão no recurso dele. É ele que tem nos dado o fôlego de vida, a condição de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos glorificar a Deus e dar glória a Ele, porque nunca tem deixado faltar algo para alguém. Até mesmo quando passamos por várias situações, todo mundo já passou, situação financeira. Deus é aquele que providencia todas as coisas, é o Deus da providência, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que quando você precisa de algo, alguém bate na sua porta e diz assim: o Senhor me enviou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que nós caminhamos ao lado dele, louvado seja o nome do Senhor. E do versículo 18 ao versículo 22, nós vamos ver o terceiro privilégio de andar com Jesus Cristo. É reconhecer Cristo como o verdadeiro Deus. Esse versículo ele se divide em 2 partes, irmãos. A primeira foi a confissão de Pedro, e o segundo foi que Jesus ele prediz a sua própria morte. Jesus, orando com os discípulos, ele faz uma pergunta, quem as multidões dizem quem sou eu? Uns disseram João Batista, outros Elias, outros os profetas antigos. E Jesus ele pergunta novamente, aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? E Pedro ele responde com fervor no coração:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quem Jesus é para você? Jesus é apenas uma bênção que aconteceu na sua vida por um tempo atrás, e depois você deixou de lado. Jesus foi aquele que somente o abençoou depois que você recebeu essa bênção. Agora ele já é um passado na sua vida, como foi João Batista, como foi os outros profetas. Quem é Jesus para você? Irmãos, Jesus é tudo para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Se nós estamos de pé, se nós estamos na casa dEle, é porque foi a ação dEle, foi a ação do Espírito Santo dEle, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Cristo para nós é aquilo que Pedro declarou, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse Ele que tivesse morrido por nós, jamais, irmãos, jamais, nós poderíamos alcançar a salvação. Jamais poderíamos entrar na eternidade de Deus. O nosso local seria mesmo o inferno. Mas aprove o Pai enviar o Filho, que venceu a morte, pagou com alto preço o seu próprio sangue, mas nos deu direito a essa salvação gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Nos deu direito novamente de entrarmos na casa do Pai, junto ao reino, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos, irmãos, então, a partir de agora, caminhar com Ele, caminhar com Jesus Cristo. E na segunda parte, Jesus ele pede um silêncio sobre a declaração de Pedro. Tem hora nas nossas vidas, irmãos, nós devemos ficar em silêncio, né? Nós precisamos apenas orar, confiar, deixar Cristo agir em nossos corações, para que o plano dele se cumpra em nossa vida, que não haja nenhuma interferência da parte humana, mas somente a ação de Cristo em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 23 ao 27, que foi o versículo que nós lemos, vai falar do quarto privilégio de estar com Jesus Cristo. É de receber realmente uma transformação de vida. Jesus ele faz o convite a caminhar com Ele e negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é tomar uma posição, né, para poder seguir Jesus Cristo. É entregar com confiança, fé e crença no Deus Todo-Poderoso. É renunciar o mundo, o velho homem, o pecado. É abandonar a velha vida. Abandonar a velha vida. Nós precisamos realmente sentir no nosso coração algo novo, uma transformação, mudanças de atitude. Nós precisamos mudar muitas coisas em nossas vidas. Nós precisamos entender que agora, né, nós caminhamos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos transformar interiormente a nossa vida, o nosso coração, para podermos superar a velha vida, o trauma, o medo, e agora, a partir de agora, viver pela fé em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tomar a cruz e siga-me é renunciar seu próprio ego, né? A sua vontade própria, as suas ambições. É agora, a partir de agora, você viver segundo o propósito de Deus na sua vida. É que Paulo disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir de agora, irmãos, não estamos mais sozinhos. Nessa caminhada, Jesus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. E você pode glorificar, você pode colocar diante dele as suas necessidades. É aquele que sempre terá uma palavra de consolo.
para a sua alma, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que estará à frente nas batalhas, é aquele que nos ajudará a vencer todas as coisas nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 24, nos ensina que viver os prazeres dessa vida, né, é sermos egoístas. Isso resulta perda da verdadeira vida eterna. Então, às vezes, vivemos, né, as coisas do passado, aquilo que nos afastava de Deus, isso vai resultar no futuro, né, uma eternidade sem Deus. Então, é necessário abandonar, meu irmão, a velha vida. Abandonar o pecado, aquilo que você tem feito, que não tem agradado a Deus. Coloque a sua vida em ordem perante ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Porque é Ele que, a partir de agora, vai controlar todas as coisas. Ou você acha que você pode caminhar sozinho? Você acha que você vai conseguir chegar em algum lugar? Não. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E de modo nenhum, sem Ele, nós iremos chegar até o Pai, diz a palavra do Senhor. No versículo 25, quantas pessoas são bem-sucedidas, né? E têm seus bens e os seus bens se tornam o próprio Deus da sua vida. Diz aqui assim, ó: o que aproveita ao homem ganhar tudo no mundo inteiro, e se vier a perder e a causar dano a si mesmo? O que adianta, meus irmãos, você juntar tantas coisas e perder o direito à salvação? E perder a sua vida para Jesus, a sua alma? Nós precisamos lembrar, irmãos, que tudo que nós conseguimos, arrecadamos nessa terra, é passageiro. Nada aqui nesse mundo fica para sempre. Então tem pessoas que juntam tantas coisas, né? Tem tantas, vamos dizer assim, são pessoas que esquecem, né, do verdadeiro valor que nós precisamos ter no nosso coração, que é o valor espiritual, e se dedica a tantas outras coisas dessa vida que são passageiras, que levam o homem a se afastar de Deus, a perder a sua herança eterna. Então, irmãos, nós não podemos trocar Jesus por nada nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está acima de todas as coisas. A palavra diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós queremos tanto, mas Jesus é que sabe a porção que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que está no cuidado de todas as coisas. Não que seja errado adquirirmos coisas nessa vida, mas essas coisas, essa riqueza, não pode ser o Senhor da nossa vida. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 26, diz assim: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará. E o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. E quantas pessoas, né, se envergonham de Cristo? Não é isso? Não tem coragem nem de admitir que é um cristão. Isso nós vemos em muitos lugares, irmãos. Pessoas que estão nas igrejas, que servem a Deus, mas eles não admitem que eles são cristãos, que realmente eles são crentes em Jesus Cristo. Agem como se fossem, né, pessoas do mundo. Às vezes estão na igreja, né, estão aqui glorificando, se alegrando, mas lá fora parece que nunca conheceu Jesus, nunca caminhou lá de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos alcançar essa identidade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor também pregou sobre essa identidade de um cristão de Cristo, né? Na igreja, nós precisamos ser uma bênção.
lá fora também. Nós precisamos viver também a bênção de Deus em todos os lugares que nós estivermos. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 27, diz assim: verdadeiramente vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino do céu. Agora nós vemos aqui, uma esperança, uma garantia de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa garantia, irmãos, da vida eterna em Cristo Jesus. Nós vemos que logo nós estaremos com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós teremos o nosso corpo, realmente glorificado como se fosse o dele. E nós poderemos, então, viver aquilo que está escrito lá em Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza de vida. É a certeza de caminhar com Cristo. Quando você se coloca à disposição a caminhar com esse Jesus Cristo, tudo já está preparado para você na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra, tudo. É tudo. E lá você irá reinar eternamente, com o Senhor, com os anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, nós estaremos preparados, prontos, lembrando sempre aquela palavra, que Jesus é o caminho. Não se esqueça que Jesus é o caminho, e esse caminho, ele é estreito, e nele haverá muitos obstáculos, mas não desanime, não olhe para trás, não retroceda, não deixe de olhar para o alvo, de onde vem a nossa salvação. Não deixe de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque, irmãos, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor, e que Ele nos abençoe com a sua palavra, que a cada dia nós possamos estar fortalecidos. Dá lugar no nosso coração para que o Espírito Santo, a ação dele, seja sobre nós, porque é isso que nos fortalecerá, e é isso que nos ajudará nessa caminhada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.